Então, vamos lá, estamos no nosso horário. Começamos hoje com um poema do livro Parnaso de Além-Túmulo, pelo espírito Hermes Fontes, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título do poema é Poema da Amargura e da Esperança. Falar-vos de martírios e tormentos é perpetrar amargas redundâncias. Redizer minhas mágoas, minhas ânsias, renovar minhas síncopes de dor. Não sorvo mais os tóxicos violentos do desespero e da melancolia, após a derrocada das construções de um sonho superior. Tudo outrora, Senhor, na minha pobre vida abandonada, era tédio cruel que me impedia de vislumbrar a claridade intensa da luz do sol puríssimo da crença. Tudo em volta de mim era cegueira que torturou a minha vida inteira, que me seguiu o espírito ambicioso. A carne é pobre e cheia de fraqueza, simbolizando o ciclo tenebroso das sínteses da dor da natureza. E a carne subjugou-me inteiramente, fez-me fraco e descrente, e transformou a minha mocidade num montel de ambições, de fama e glória. Adormeceu-me aos cantos da vaidade e me afastou da estrada meritória da crença e da bondade. Misericordiosíssimo Senhor, de tortura em tortura amargurado, o meu frágil espírito inferior viu-se presa de trevas no passado e a desgraça suprema o amortalhou. Tudo sofri de dor e de miséria, mas a tua bondade me levou a esquecer a influência deletéria da carne passageira. Rompeste a minha venda de cegueira e divisei o excelso panorama do universo infinito que te aclama como a fonte do amor ilimitado. Revelaste, meu Deus, o meu pecado e pude ouvir as harmonias puras que equilibraram os mundos nas alturas, cheio de amiridúlcida ansiedade. A esperança, o espírito me invade, aguardando das lágrimas futuras a minha redenção. Que a confiança, pois, em ti me anime, que no porvir a dor bela e sublime jorre em minha alma a luz da perfeição. Espíritos amigos, espíritos familiares que nos acompanham, que nos sensibilize ao entendimento, ao amor, à bondade, nesses momentos que exigem de nós coragem, esperança, fé. Que possamos sermos verdadeiros instrumentos do Evangelho, instrumentos do Cristo, nesses momentos de dificuldade. Que possamos nos recolher no nosso interior, buscar o nosso sentido da vida e nele se apegar para voltar ao trabalho, voltar à missão, muitas vezes esquecida. Ainda dá tempo que possamos agora retornar à atividade no bem, ao trabalho edificante, que possamos cumprir a nossa jornada conforme foi acordada em nossa encarnação, que possamos entregar a missão completa ao nosso desencarne. Que assim seja.
Então, amigos, hoje estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 26. Hoje completamos o item 5 e 6 com o título Mercadores expulsos do templo. Como é um tema que exige uma boa interpretação, eu trouxe direto da Bíblia para que a gente possa ler as citações dos evangelistas que fizeram esse comentário. Então, são 4 pequenos trechos. Eu gostaria que os amigos prestassem muita atenção na variação do vocabulário e das informações. O primeiro é em Mateus 21, 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam do templo. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombos. E diz a eles: está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Muito bem. O próximo é em Marcos, capítulo 11, 15. Dirigiram-se a Jerusalém. Então, no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E não permitia que ninguém transportasse utensílios através do templo. Ensinava e dizia a eles: não está escrito que a minha casa será chamada a casa de oração para todas as nações? Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Os sumos sacerdotes e os escribas, ouvindo isso, procuravam como o matariam, e eles o temiam, pois a turba estava maravilhada com o seu ensino. Em Lucas 19, 45. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será a casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de assaltantes. Ele estava ensinando diariamente no templo. Os sumos sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não encontravam o que fazer, pois todo o povo pendia para ele ouvindo. E a última em João, capítulo 2, 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos no templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os seus discípulos do que estava escrito: o zelo por tua casa me devorará. Então vejam, amigos, que há uma variação tanto da força emotiva nas palavras quanto dos próprios vocabulários, mas mantém-se uma essência.
ou seja, a discordância de Jesus do que estava acontecendo. Mas aqui é necessário fazer uma análise para que a gente não seja levada ao comum, a imagem que vem à nossa cabeça no primeiro momento, quando fala dos vendilhões do templo expulsos. A imagem que vem para nós em nossa mente, quase que como um folclore, é de Jesus irado, né? Virando as mesas, libertando os animais, brigando com as pessoas. Mas isso já, num primeiro momento, nós percebemos que alguma coisa não fecha com o temperamento de Jesus. É esse o comportamento de todo o Evangelho de Jesus, o que ele prega, o que ele defende, o exemplo dele? Não, né? Então nós vemos que há um certo desencontro aí da sua conduta, do seu modo de viver, de resolver essas questões. Então, aí nós percebemos que há uma interpretação de quem escreveu, de quem viu o acontecimento, de quem sentiu. E alguns intérpretes estudiosos da Bíblia fazem justamente essa separação. Um deles é Haroldo Dutra Dias, que nos traz alguns exemplos históricos e nos chama a atenção para outros pontos. Por que ele chama a atenção para essa questão da não violência de Jesus? Não só porque não era a conduta adequada, não é um comportamento esperado, muito menos do espírito governador do planeta, um espírito puro, né? Não teria essa característica humana de raiva, rancor, ira, desequilíbrio? Não. O que acontece? Assim como em outras explanações aqui já feitas, nós comentamos sobre um tipo literário de exposição. Se lembrarmos aquela passagem da figueira seca, essa mesma espécie de ação literária que os profetas antigos utilizavam e Jesus também utilizava. Eu até anotei aqui que é chamado de gênero de ação simbólica. Ou seja, é uma forma de você passar a mensagem de forma teatral, né? Então, os profetas, eles se amarravam, se jogavam no chão, por exemplo, de forma a fazer um teatro para chamar a atenção das pessoas. Depois eles explicavam o que era aquilo. Em outro momento, um dos profetas entra no templo, quebra no chão um grande vaso de cerâmica, chama a atenção de todos, ele junta os cacos e depois explica para as pessoas o que estava acontecendo. Então, é um gênero literário, uma forma de passar a mensagem. E Jesus utilizava disso. Como eu falei, já tinha usado nessa passagem da figueira seca, secando a figueira e depois explicando qual era o significado. E ele faz o mesmo aqui. Por isso, parece que tem essa expansividade, né? Para quem vê, para quem sente, parece uns tons mais fortes, como se fosse uma pintura mais forte. Mas ele fez gestos muito singelos, muito modestos, e Haroldo explica por quê também. Porque o templo era o lugar mais vigiado, mais seguro de Jerusalém, talvez até de todo o reinado ali. Por quê? Porque ali gerava tanto um comércio local, um câmbio, então geravam riquezas, circulavam riquezas. Era um centro de poder religioso e econômico, político. Entre as pessoas ali
estima-se que aproximadamente 20 mil funcionários trabalhavam ali entre vendas, preparo dos animais para as oferendas, pessoas que trabalhavam no templo, além de todas as seguranças, segurança de Roma, segurança do próprio templo e ainda alguns infiltrados na população que eram os informantes do imperador para informar se estava tudo ocorrendo bem, se tinha alguma conspiração. Então era um lugar muito vigiado para que Jesus, que já estava sendo vigiado, porque ele entrou em Jerusalém, né, e foi aclamado, recebido com flores, já tinha chamado a atenção dos seus adversários, já estavam de olho em qualquer movimento dele. Ele não iria no templo, né, fazer uma arruaça à nossa moda, né? Então ele foi, e foi de forma muito discreta, e sim, reprovou esses atos, mas não chamou atenção como parece que foi escrito, porque ele seria preso em segundos ali, né? E era o que eles queriam. Então, o primeiro motivo é que não é da conduta de Jesus ser violento. O segundo, ele seria preso muito rapidamente. Então, acredita-se que ele utilizou desse recurso literário. E nós, no nosso cotidiano também, nós utilizamos disso, usando palavras, usando movimentos, um olhar. A gente sente às vezes um olhar que nos reprova, que para quem vê de longe, né, foi só um olhar, mas para quem recebe aquele olhar de reprovação, pode ser muito profundo, muito marcante. Imagine que Jesus olhasse para nós nesse momento, em algum momento, e falasse: não ficou bom. O que você sentiria? Como que você descreveria esse momento? Com alguém com tanta autoridade. Então Jesus ali, percebendo o que estavam fazendo com aquele comércio e dificultando as coisas ali, ele reprovou, mas de forma muito singela, muito modesta. Mas quem recebeu a crítica, sim, pode ter como que virado a mesa e abandonado o comércio, tamanho magnetismo de Jesus contra ele, né? Mas as ações de Jesus não foram como está descrito literalmente, foi muito modesta. E por que Jesus fez esse movimento ali? Porque inicialmente essa primeira parte do templo, que era dividido em 3 partes, a primeira então se reunia, chamado de Átrio dos Gentios, se reuniam todas as pessoas, era aberto para todas as religiões, todas as nações, para que elas viessem ali, trocassem informações sobre a religião e se aperfeiçoassem, né? Evoluíssem. Mas o que os judeus fizeram? Com a intenção de ter o monopólio, de se achar um pouco melhor e exclusivo, eles resolveram então bagunçar esse átrio dos gentios para que as pessoas não ficassem ali trocando ideias, né, com outras religiões. Então eles acrescentaram a esse átrio dos gentios o comércio. Colocaram ali dentro todo tipo de troca para justamente bagunçar a ideia original, que era de trocas produtivas de informação. Então aquilo ali que era inicialmente para todos, que era para que as pessoas viessem ali e trocassem informações e evoluíssem juntos sobre o Evangelho, acabou então transformando num comércio generalizado, onde ninguém se entendia a respeito de religião. Então, isso que Jesus se revoltou, que era um momento onde todos podiam se reunir e eles tinham criado então exclusivamente para esse comércio.
E os Espíritos ainda, depois dessa leitura, nos acrescentam o seguinte: Jesus expulsou do templo os mercadores, condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem entra no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Então vamos lá. Dessa leitura, entendemos que a primeira parte foi a negativa de Jesus quanto a esse comércio. Não era o que ele queria. Não agiu de violência, mas de forma muito sutil, né? Não podemos ficar com essa imagem de que Jesus era um ser que tivesse características humanas. A segunda informação que podemos tirar de lá é que estava muito presente no templo é fazer essa troca comercial de graças divinas por valor amoedado. Coisa muito diferente de hoje, não é? Não. Mas é culpa da religião, da igreja, ou é nossa mesmo? Aí eu sinto informar que é nossa mesmo. Por quê? Porque é o nosso imediatismo. Nós preferimos pagar em valor amoedado para nos livrar rápido do problema, da dor, da dificuldade. E nós achamos que isso então se aplica também a Deus. E é muito fácil perceber quando a gente prefere pagar para se livrar dos problemas. Não sei se acontece com vocês, mas quando chega alguém pedindo alguma coisa, a gente rapidamente coloca a mão na carteira, tira uns trocados e dá e, né, vai. Por que isso? Ainda é o nosso visceral desejo de se livrar do problema com valor amoedado. Dificilmente a gente conversa com o pedinte, qual é a dificuldade dele, há quanto tempo ele está sem comer, o que ele precisa a mais, em que eu posso ajudar, o que eu posso acolher. Porque daí seria demais, né? É um problema muito grande. É melhor então pagar e mandar embora. Mas isso nós também fazemos com Deus. Muitas vezes nós também queremos pagar para não evoluir, pagar para não sentir dor, pagar para não mudar os hábitos. Então muitas pessoas vendem o carro, a casa, a geladeira e dão para a igreja para que ela receba uma graça. É uma forma de barganhar com Deus. Mas a igreja não precisa de dinheiro. Aliás, Deus não precisa de dinheiro. A igreja talvez precise. Então, se você vai doar para a igreja, saiba muito bem o que você está fazendo. Não pense que é Deus que precisa de dinheiro. Se você vai ajudar uma instituição, uma igreja, para pagar a energia, para ter um conforto de ar-condicionado, iluminação, som, multimídia, ok. Né? Porque alguém vai pagar. Ou vai pagar sozinho, ou vai pagar em grupo. Se você quer participar, se acha justo, ok. Mas não pense que isso vai facilitar a tua vida, vai doer menos. Você não vai ter que mudar os hábitos. Você vai receber alguma coisa de graça de Deus porque doou em dinheiro ou fez alguma coisa assim. Não se engane. Não faça essa barganha com Deus. Então é essa mensagem que Jesus também está passando nesse trecho. Né? Não fazer esse comércio. Ah, mas o povo está sendo enganado? Em termos. Eu lembro de uma passagem, até procurei o vídeo, acabei não encontrando. Mas eu lembro que o Raul Teixeira tem um espírito, o seu mentor chamado Camilo, e ele perguntou ao Camilo, por que acontece isso? Por que as pessoas são enganadas e elas dão dinheiro para receber graças? Elas são enganadas. E aí o Espírito responde, não. Porque, na verdade, elas estão fazendo a barganha com Deus. Ninguém está enganando. Elas querem fazer essa barganha com Deus. Então, prestemos atenção no que
pedimos, no que queremos, qual é o valor, o que Deus quer de você. Ele não quer dinheiro. Ele quer o trabalho no bem, quer a nossa mudança. Em síntese, Ele quer o nosso coração. As dores, as dificuldades estão aí para que a gente possa superar. Se eu estou com dores no joelho, não é doando dinheiro para quem quer que seja, com a intenção de que vai me aliviar as dores. Somente eu revendo aonde foi o meu excesso, aonde eu exagerei, por que doem os joelhos, o que eu venho fazendo nos últimos tempos, e mudar. Então esse é só um exemplo, né, de dor física, mas nós também temos muitas dores emocionais. E ainda temos um outro ponto. Aqui ele fala do templo pedra, do templo instituição. Mas e o nosso templo interno? Como está? Será que o nosso templo interno não está como o átrio dos gentios? Uma bagunça de comércio, de vendas, de câmbio, cada um falando uma coisa? Será que nós também não temos que virar a mesa e organizar o nosso templo interno? Em que nós acreditamos? O que nos move? O que realmente faz sentido? O que viemos buscar? O que vamos levar? Para onde vamos levar? Então, vale a pena pensar também nesse templo interno. E para finalizar, eu trouxe uma mensagem de Alta de Souza. Deixa eu equilibrar aqui. Que vai falar desse templo interno nosso. O nome da mensagem, Mensagem Fraterna, está também no livro Parnaso de Além Túmulo. E ela diz o seguinte: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Então, por hoje é isso, meus amigos. Vamos fazer a prece. Mestre Jesus, somos gratos pela oportunidade, sentimos em algum momento medo, incapacidades, dúvidas.
mas pedimos ao Senhor que tenhamos confiança, esperança, para que possamos continuar. Que possamos iniciar uma grande transformação interna no nosso templo abandonado. Que possamos começar essa revolução de dentro para fora. Que quando nós estivermos melhores, o mundo refletirá melhor. Que possamos, a cada dia, fazer um pouco. Confiamos no Pai que nos auxilia, que nos orienta e que nos manda diariamente o aprendizado necessário, a dificuldade para nos provocar as habilidades, que nos provoca com uma doença, uma decepção, mas é como um pai que traz tarefas para educar o filho. Que possamos trabalhar de forma honesta, sincera e com fé, e resignado em cada atividade dessa, sabendo que é para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Que assim seja.